O projeto Natanael 3 é o seguinte: a primeira coisa que você vai fazer é começar a ter pessoas que você quer ganhar para Jesus, pessoas que você começa a orar e jejuar por elas. Nós chamamos eles de Natanaéis, e vou explicar daqui um pouco por que a gente chama eles de Natanaéis, tá? Mas você vai começar a orar e jejuar por essas pessoas. Por que a gente chama Projeto Natanael 3? Porque uma sugestão é você ter pelo menos 3 pessoas não cristãs ou que estão totalmente desviadas ou totalmente desigrejadas, que você quer realmente ganhar para Jesus ou de volta para Jesus, tá certo? Então, são 3 Natanaéis, e se você for mulher, você vai escolher 3 Natanaelas. E se você for criança, vai escolher 3 Nataleinhos. Tô brincando. Aí, então, é igual o pastor Eliel, né? Nosso life group, isso é o meu life group, o nome do meu life group é Isso é Só o Começo. Aí, quando foi para gerar o life group de crianças, que é ligado ao nosso life group, mas é um life group mesmo de crianças, aí o pastor Eliel deu o nome. Isso é só o comecinho. Mas amém. Agora, nós vamos fazer o seguinte: eu quero chamar aqui o meu querido irmão Marcos, porque ele vai dar um testemunho aqui. Vem aqui, Marcos, querido. O Marcos vai dar um testemunho de como ele fez e como eles estão fazendo lá para alcançar mais pessoas para Jesus. Como ganhar vidas para Jesus. Quais são algumas ideias criativas? Conta aí, por favor, querido irmão Marcos. Ali, vamos receber o Marcos com uma forte salva de palmas. Oi, Yes. Bom dia. Bom dia, pessoal. O pastor Eibe me fez esse convite e eu queria estar compartilhando o que o Espírito Santo tem feito, o que eu tenho visto o Espírito Santo fazer, vivido e ouvido, né? Na rede que eu faço parte. Primeiramente, tudo começou no Paz Woman do ano passado, quando as mulheres iam se reunir aqui na igreja. Todos os homens falaram: a gente precisa fazer alguma coisa, precisamos se reunir, jogar a conversa fora, criar um ambiente de comunhão. Vamos fazer um churrasco, como bons homens que somos, claro. Chegando no churrasco, foi tremenda a comunhão. Precisamos fazer isso todo mês, pelo menos. Tiramos afinidades e conhecemos as pessoas mais profundamente. E uma dessas afinidades que nós descobrimos lá, todo mundo gostava de jogar futebol, mas não jogava há muito tempo. Vamos fazer um futebol dos cansados, assim, 15 dias a cada 15 dias para ter recuperação e tudo mais. Conseguimos fazer o futebol e foi tremendo também. As pessoas vão lá para se divertir, brincar, correr. Competição fica em segundo plano, porque é dos cansados, né? Aí a gente deixou a competição em segundo plano, mas comunhão tremenda, amizades novas e etc. e tudo mais. Agora, voltando aqui ao tema Natanael, aconteceu algumas coisas assim estranhas, né? Estranhamente santas, diria, como o pastor Eibe gostaria de falar isso. Algumas pessoas estavam orando pelos seus Natanaéis e falaram: pô, estou com uma dificuldade de trazer o Natanael para o Life Group, estou com uma dificuldade de trazer o Natanael para a igreja, então vamos fazer o seguinte: Natanael, você quer ir jogar um futebol, você quer ir para um churrasco? As pessoas começaram a trazer o Natanael. E adivinha só, esse Natanael hoje em dia não perde um life group, não perde um culto de domingo. Esse Natanael não perde um futebol e um churrasco, claro. Mas eles não perdem nada. E alguns líderes de life group também têm trazido as pessoas que não estão bem consolidadas no life group. Aí chegou lá, fez amizade com o pessoal, também não perde um life group, não perde mais um culto de domingo. E até, tem casos até que um desses que não estavam consolidados foi lá e falou: olha, eu quero abrir a minha casa para fazer um life group, que eu quero esse espírito lá em casa, espírito de fraternidade, de comunhão. E ele abriu um life group na casa dele, está fazendo novos Natanaéis, está trazendo o pessoal também para o futebol, para o churrasco, e essas pessoas
que já foram Natanaéis, já estão trazendo outros Natanaéis. Tipo, a gente já está na 3ª ou na 4ª geração de Natanael. Uau, que lindo! E assim, foi tudo isso planejado pelo Espírito Santo, porque a gente só queria ter um tempo de comunhão, um tempo de churrasco junto, futebol e etc. e tal. E olhando para trás, a gente vê como o Espírito Santo tem sido o grande promotor disso, né? Porque imagina, como vou repetir aqui, se o seu Natanael está com dificuldade de vir para um Life Group, aceitar o convite de vir para o Life Group, ou de vir para a igreja, garanto que o futebol e churrasco, se ele não aceitar, eu acho que não sei o que ele aceitaria. Não é brasileiro, né? Muito obrigado a todos. Amém. Eu que agradeço o Marcos. Muito obrigado, Marcos, querido. Fantástico. Então, vocês viram, é algo tão maravilhoso. Enquanto o Marcos estava falando, eu lembrei daquele texto tão conhecido em Atos, capítulo 2, que fala assim: diariamente estavam juntos, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Porque a vida cristã é isso, gente. A vida cristã é algo leve, algo maravilhoso, prazeroso. É gostoso demais estar junto, comendo churrasco, jogando bola e ganhando vidas para Jesus. É a coisa, faz parte da vida cristã, é isso aí. É você estando junto com esse amor, com esse carinho e ao mesmo tempo com essa paixão, essa santa cumplicidade de estar ganhando vidas para Jesus, né? De estar trazendo pessoas lá para o churrasco e aí todo mundo cerca aquelas pessoas, pratica, né, o fator Barnabé com elas, né? Vai integrando elas na vida da igreja, vai ganhando elas para Jesus. Depois que elas convertem, um deles vai fazer um livrinho com elas, vai trazê-las para a classe da Nova Criatura, entendeu? É algo maravilhoso, é algo lindo, lindo, lindo. Agora, por que esse nome Natanael? Por que a gente chama eles de Natanaéis, pastor? Veja bem esse texto, João capítulo 1, versículos 43 a 45. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Tá? Então, veja o quadro aqui. Jesus chega e convoca mais um talmide para fazer parte dos seus talmidim, do seu grupo de discípulos. Ele fala para Filipe: segue-me. E Filipe começa a seguir Jesus. Agora, olha o versículo 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Tá. Para um judeu, Natanael era um judeu. Para um judeu, o Filipe falou um monte de coisa que despertou uma curiosidade tremenda. Por quê? Todo judeu estava esperando já, literalmente, uns 2000 anos, tá? Uns 2000 anos, esse Messias que estava sendo prometido. Igual nós estamos esperando Jesus voltar. Imagina se alguém chegasse: olha, Jesus voltou e tal. Então, você está entendendo? Meu Deus, ai, nós achamos o Messias. É mesmo, cara. Aí ele joga uma outra coisa lá no meio. Ele fala: Jesus o Nazareno, filho de José. Agora, Nazaré naquela época, hoje Nazaré é uma cidade grande, mas naquela época Nazaré é uma cidade pequenininha, tinha poucas pessoas, talvez menos do que 350 pessoas morando lá. E era muito desprezadinha. Lá, Galileia já era desprezada pelos os judeus lá do sul. Galileia já era desprezada. Lá no norte, já era desprezada. Nazaré, lá na Galileia, era desprezada, para você ver. Então era o desprezo do desprezo. Então, olha a curiosidade que ele atiça. Nós achamos o Messias. É lá de Nazaré. O quê? Deu um nó na cabeça do Natanael, com certeza. Mas um nó que causou o quê? Uma enorme curiosidade. E essa é a primeira coisa que você quer fazer, depois de estar orando e jejuando para os seus Natanaéis, você quer atiçar, no bom sentido, uma curiosidade.
falar. Talvez você vai falar para ele: cara, nós temos um churrasco que é muito legal. Vários cristãos, sabe, que a gente já junta, nenhum de nós somos, né, profissionais na bola, mas a gente joga uma bolinha também e tal, é muito gostoso e tal. Vem lá. Ou talvez você vai falar para a pessoa: olha, eu estou participando de um grupo de amigos que é muito legal. Pensa numa coisa leve e maravilhosa. A gente estuda a Bíblia, mas não importa a religião da pessoa. É muito legal o que acontece. Minha vida está mudando. Ou talvez você vai atiçar a curiosidade dela de outra forma. Cara, eu estou indo para uma igreja. Que leveza, é muito legal. Olha, qualquer pessoa de qualquer religião lá, ela é muito amada. Eu nunca fui tão amado e acolhido numa igreja como essa. Você tem que vir, o pastor é bonito. Não, essa parte aí você não fala. Mas você fala, essa igreja é muito legal. Você vai atiçar a curiosidade da pessoa, entendeu? Você vai atiçar. Isso foi o que Filipe fez. Ele atiçou a curiosidade do seu Natanael. Como que ele atiçou? Compartilhar testemunho pessoal sobre Jesus, tá? Isso que ele fez. Ele falou: nós achamos. Eu estou experimentando nessa igreja uma leveza, um amor. Eu estou experimentando no nosso churrasco algo diferente. Eu estou experimentando no jogo de bola algo diferente. Minha vida mudou lá naquele life group. Você está convidado. Então, você agora vai estar convidando o seu Natanael para algum evento. Ou é um evento ponte, tipo futebol ou churrasco, ou é para o próprio life group, ou para o próprio culto de celebração. Muitas vezes em São Paulo funciona melhor convidando primeiro para o culto, para depois levar para o life group, né? Então, porque a pessoa, para ir para a casa de outra pessoa, às vezes ela é um pouco mais desconfiada assim, mas para ir para a igreja, então você atiça a curiosidade da pessoa, contando um testemunho. A minha vida mudou, minha vida está mudando. Você tem que vir para os cultos, para o culto também, porque é muito legal lá naquela igreja. Então você atiça a curiosidade dela, compartilhando um testemunho pessoal sobre Jesus. Agora olha o próximo versículo, 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Né? Então Natanael ficou: mas pode? Então talvez a pessoa que você vai falar: eu recebi tanto amor, minha vida mudou, minha família está mudando lá naquela igreja. Aí a pessoa fala assim: ah, é? Mas por que sua família está mudando? Seu casamento mudou mesmo? Aí ele pensa no casamento dele, né? E por quê? Como é isso? Aí você não vai explicar tudo para ela ainda. Você vai falar o que o Filipe falou para o Natanael. Você fala: vem e vê. Vem e vê. Vem e vê. Você mesmo vai ter que vir para experimentar o que eu estou falando. Você mesmo, é só você indo para você ver. Vem e vê. Vem e vê. Diga em voz alta, por favor: vem e vê. Então aí que é o terceiro princípio para o seu Natanael, né? O primeiro é orar e jejuar, depois compartilhar um testemunho pessoal sobre Jesus. O terceiro é o quê? Convide para o culto ou life group, né? Podemos acrescentar aí também, ou um evento ponte, né? Futebol, churrasco, etc. Muito bem? Então convide-o agora para participar. Muito bem? Agora vamos continuar o texto. João 1, 47 e 48. Jesus viu Natanael aproximar-se dele. Por quê? O Filipe, então, está trazendo o seu convidado para o life group. E quem é o líder do life group? O próprio Jesus. Aleluia. Amém? Então, ele está trazendo o seu Natanael. Filipe está trazendo o seu Natanael para o culto de celebração. Quem é o culto de celebração? É o próprio Jesus. Muito bem. Então, ele está trazendo o seu Natanael. Quando está Filipe aqui ao lado de Natanael, Filipe já era discípulo de Jesus. Natanael é o candidato a discípulo, é o nosso convidado, a primeira cadeira. Quando Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, olha o que Jesus disse: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo.
esse cara é de verdade, não é falso não, Jesus disse. Aí perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, naquela hora que você estava lá debaixo da figueira, antes do Filipe te encontrar. Aí o Natanael lembra, rapaz, é mesmo, meia hora antes do Filipe me chamar, eu estava lá até fazendo uma oração, o Filipe nem soube, Filipe nem me viu, foi antes do Filipe me chamar, eu estava lá debaixo daquela figueira fazendo uma oração, pedindo a Deus para ter misericórdia da minha vida, para me mostrar a verdade. Aí o Filipe sabe que é um milagre, aí o Filipe sabe, ele foi impactado. Isso que vai acontecer com o seu Natanael, porque você já orou e jejuou por ele, você já contou seu testemunho pessoal, você já convidou ele agora para o culto, para o life group, para o churrasco, para o futebol. O que acontece? Lá ele vai ter um encontro com a presença de Deus. Durante a adoração do culto ele vai chorar, a palavra vai parecer que foi feita só para ele, é uma revelação de Jesus, ele vai ser impactado com a presença de Jesus e com a palavra profética de Deus. Então, olha o resultado, o versículo 49, então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Agora ele passou da cadeira do convidado para a cadeira do seguidor de Jesus. Ele entregou a vida para Jesus. Então você ganhou o seu Natanael para Jesus. Ele deixa de ser um Natanael e ele agora começa o quê? Ter os seus próprios Natanaéis, igual o Marcos falou. Ele agora já é um seguidor de Jesus e ele vai agora convidar os outros. Que coisa linda. Aliás, lá em Santarém, quando nós implantamos isso bem forte, né, foi muito engraçado, porque às vezes eu chegava no life group, né, para fazer supervisão, e aí, irmãos, tudo bem? Aí a pessoa falava assim, esse aqui é meu amigo, e todo mundo abraçando, e ele tão feliz, você podia ver que aquele convidado estava sendo tão amado, e aí a pessoa falava, ele é meu Natanael, pastor. E às vezes ele não sabia nada do que era Natanael. Eu falei, eu sou Natanael dele. Não sei o que é isso, mas é bom. Então, mas era maravilhoso, né? E eu lembro um Natanael que foi muito engraçado, porque ele falou, o irmão falou assim para mim, esse aqui é meu Natanael, pastor. Eu falei, que legal, como é seu nome? Ele falou, Natanael. O nome dele realmente era Natanael. O nome mesmo dele era Natanael. Mas isso é um pouco raro. Mas, né, se for mulher, Natanaela, viu? Criança, Natanaelzinho. Muito bem. Então, olha só que coisa linda. Olha o resultado. Conversão. Vamos ver o versículo de novo? Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei. Ele entrega a vida para Jesus naquele momento, ele recebe Jesus como o Rei, o Senhor da vida dele, né? Então, qual o resultado? Outro resultado. Primeiro resultado, ele foi impactado com a presença de Jesus. Agora, o outro resultado ainda mais importante, a conversão. Muito bem. Agora vamos continuar o texto. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sabe o que Jesus disse para ele em efeito? Falou assim, você está feliz, está convertido agora? Mas amém, aquele que começou uma boa obra, ele vai completá-la. Eu vou te falar uma coisa, Natanael, isso é só o começo. Isso que Jesus falou para ele, amém? Isso é só o começo, aleluia, amém, amém. Mas olha que coisa tremenda, olha que Jesus fala para ele nessas palavras, é muito forte. Porque aqui nós vemos algo que eu chamo de consolidação. Diga consolidação. Porque veja o texto de novo. Ele fala assim no versículo 51. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto
e os anjos de Deus subindo. Quer dizer, você vai receber revelação, você vai ver os céus abertos. Diga céus abertos. Céus abertos fala de revelação. Natanael, que acabou de converter, nós vamos te ensinar sobre o tempo a sós com Deus. Nós vamos te ensinar como cultivar, como ter os céus abertos na sua vida. Olha só que coisa linda. Nós vamos te ensinar como ter céus abertos. Você vai ver os céus abertos. Você vai receber revelação. E olha que mais ele diz. Os céus abertos e você vai receber que mais? Os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tá? Então, olha o que isso significa. Tá? Você sabia que isso aí os anjos subindo e descendo no céu, isso remete a um quadro, porque todos eles conheciam bem o Velho Testamento. E quem mais que viu os céus abertos e os anjos subindo e descendo na escada? Quem lembra desse texto? Jacó. E você lembra o que o Jacó disse? Essa aqui é a casa de Deus, é a igreja. Esse é uma figura clara e poderosa da igreja. Os céus abertos e anjos subindo e descendo. É a igreja, é a casa de Deus, é onde Deus habita. Deus habita. Não é o prédio. A casa de Deus somos nós, que somos pedras vivas em cima da pedra de esquina, que é Jesus, a pedra fundamental. É a igreja. Os anjos descem e sobem aonde Deus habita, e Deus habita no meio do seu povo, a casa de Deus. Não é forte? Então, o que Jesus estava falando, em outras palavras, simbolicamente falando? Natanael, você vai ser consolidado na igreja, você vai ser discipulado no Life Group, você vai crescer, porque você vai estar na casa de Deus, onde os anjos descem e vão descendo e subindo. Então, olha só, consolidação, que inclui revelação, né? O TSD, vereis os céus abertos, isso inclui discipulado, tá certo? E integração no Life Group e na vida da igreja. Isso inclui as 5 cadeiras, a classe da nova criatura e o acompanhamento inicial. Que coisa maravilhosa. Então, eu quero te desafiar a começar a orar e buscar a Deus. Quem são meus Natanaéis? Todo dia, quando eu faço aquelas orações, porque eu tenho o meu tempo a sós com Deus, o meu tempo a sós com Deus maior, que é feito, né, de segunda a sábado, né? No domingo e em conferências, coisas assim, quando eu prego, por exemplo, hoje eu estou ministrando 5 vezes. Então, meu tempo sozinho com Deus é menor, mas ainda tem. Hoje de manhã eu tive meu tempo a sós com Deus. Mas no meu tempo com Deus maior, eu tenho uma lista muito grande de coisas pelos quais eu oro. E oro muito. E uma das coisas pelos quais eu oro são os meus Natanaéis. Eu sempre oro assim: Pai, eu vou orar agora no Espírito em línguas, pelos meus Natanaéis, as Natanaelas da minha esposa e os Natanaéis dos meus filhos. E aí eu oro em línguas, aí eu oro agora em línguas pelos meus Natanaéis. E eu vou mencionando, eu tenho uma lista bem maior do que 3, mas eu vou orando para os meus Natanaéis. E foi tão maravilhoso, porque segunda-feira, retrasado, né? Um dos meus Natanaéis converteu aqui. Então, quando eu fui orar na segunda-feira pelo Natanael, opa! Ele não é mais Natanael, ele converteu, agora ele vai pular para a lista dos meus discípulos, né? Que agora eu tenho que cuidar dele. Ganhou para Jesus, você tem que cuidar. Alguém tem que passar o livrinho para ele, alguém tem que cuidar dele. Então ele já, no meu arquivo, ele já pulou para a lista dos meus discípulos e saiu da lista dos meus Natanaéis. Yes! Que vitória, que bênção. Então, isso é maravilhoso. Orando pelos seus Natanaéis. Orando e jejuando. Depois convidando, né? Vem e vê, né? Atiça a curiosidade, ele fica querendo ir. Aí você fala, então vem e vê. E aí ele vai ter revelação de Jesus. Uau! Ele vai entregar a vida para Jesus. E aí vem
a próxima parte, consolidar, integrar na vida da igreja local, no life group, no discipulado, acompanhamento inicial, classe nova criatura e etc. Não é maravilhoso isso? Amém?